Olá pessoal, bem-vindos ao segundo treinamento Navegando pelo Proteus. Hoje vamos explorar um recurso que parece ser simples, mas que é extremamente poderoso, os filtros. Com eles nós conseguimos transformar a forma como acessamos e analisamos dados do sistema. Os objetivos do treinamento. O primeiro objetivo é o usuário compreender o conceito de filtros. O segundo objetivo é saber onde e como aplicar, assim como aprender a usar os operadores e os conectivos e também as boas práticas. Também vamos ver exemplos reais e aplicáveis no dia a dia para vocês terem uma noção de onde vocês conseguem aplicar esses filtros. É muito importante vocês saberem o que é um filtro. Os filtros, eles são critérios que nós aplicamos para exibir apenas os dados que nos interessam, ignorando o restante. Ou seja, eles funcionam como um funil. Ao invés de ver tudo, nós vemos apenas o que importa. E isso é muito útil, pois pode economizar muito tempo no dia a dia. Alguns exemplos simples que conseguimos imaginar o que é o filtro é eu entrar na tela do sistema e buscar, por exemplo, clientes sem CPF cadastrado. Ou consultar pedidos acima de R$ 1.000 ou ver apenas produtos com estoques disponíveis. Esses são alguns exemplos simples, mas aí vai de cada área, né, que o usuário trabalhar, e aí ele consegue fazer o filtro que for útil para ele naquele momento. Bom, gente, dando continuidade aqui, eu abri a tela do sistema e eu vou explicar um pouquinho para vocês onde a gente consegue achar filtros. Os filtros eles são aplicados em consultas personalizadas, em relatórios, em rotinas específicas, em dashboards, análises, em vários lugares. Mas também, quando a gente dá um pesquisar, também é uma forma de filtrar. Normalmente a gente pensa, vou dar uma pesquisada, então a gente nem relaciona muito com filtros, mas é uma forma de filtrar. Então, nesses três pauzinhos aqui, que eu já expliquei no outro relatório, a gente consegue, no outro treinamento, a gente consegue pesquisar por chave ou por coluna. Nesse caso aqui, eu vou querer filtrar por descrição, então eu coloco aqui a chave descrição e eu coloco a palavra que eu quero que filtre. Quando eu dou um pesquisar, ele basicamente vai filtrar para mim, ou seja, ele vai trazer nas primeiras linhas o que eu desejo. Que basicamente eu pesquisei a palavra item, então os primeiros itens que apareceu são os registros que tem a palavra item. Bom, agora indo mais aprofundado, né, nos filtros, na tela, quando a gente abre a tela do browser, tem esse item aqui que chama filtrar. Não são todos os usuários que possuem acesso a esse recurso, mas a maioria dos usuários possuem. Quando a gente clica em filtrar, vai abrir uma tela de filtros pra gente, que é essa tela aqui de gerenciador de filtros. No meu caso, já tem vários filtros criados. Então aqui, ó, posso ver que tem vários filtros já criados. Mas no caso de vocês, caso vocês nunca tenham criado um filtro, vai aparecer em branco. Então, só para vocês não se assustarem, caso o de vocês seja em branco, não é nenhum erro, é porque eu já criei alguns. Mas enfim, aqui nós temos vários botões nessa telinha, como vocês podem ver. Quando vocês marcam, para vocês conseguirem fazer qualquer coisa no filtro, vocês têm que marcar o filtro que vocês desejam. Então, por exemplo, se eu quiser editar esse filtro, eu marco esse filtro aqui, essa linha, e clico em editar. Se eu quiser excluir a mesma coisa, e se eu quiser aplicar a mesma coisa. Porque muitas vezes o usuário esquece de marcar aqui o filtro, e aí ele acha que o filtro está dando erro, e não está trazendo os resultados corretos. Mas na verdade não é isso, é porque o usuário esqueceu de marcar o filtro que deseja. Então a gente tem que primeiro marcar o filtro, para depois aplicar o filtro aqui nesse botãozinho. Bom, agora esse botão aqui de cima, que é o principal, né, do treinamento, que são a maneira de criar um filtro. Um filtro, ele tem seus componentes, então todo filtro é formado por partes. A primeira parte do filtro é o nome. Você pode dar o nome ou não. Caso você dê, tem algumas boas práticas para nomear os filtros, que é, por exemplo, usar nomes mais descritivos e objetivos, então evitar nomes genéricos, como, por exemplo, teste ou meu filtro, porque pode atrapalhar, caso você pode esquecer o que aquele filtro faz, outra pessoa vai utilizar o sistema e não vai entender. Então, assim, pense na clareza do nome do filtro, tanto para você, tanto para outras pessoas. Caso você não dê o nome a um filtro, o sistema ele vai automaticamente dar o nome de acordo com o que o filtro vai fazer. Então, por exemplo, se você fez um filtro em que, por exemplo, o campo código tem que ser igual a 01, o próprio sistema ele dá esse nome, exatamente esse nome para o filtro. Então, ele não fica sem nome. Você só não deu um nome personalizado para ele. Mas, às vezes na correria, você acessa o sistema, se você não der um nome muito claro, ou você gostaria de dar um nome mais específico que você sempre se lembre, é mais fácil. Então, alguns exemplos bons, que eu mesma criei aqui, né, nesses exemplos, é, por exemplo, você colocar bem claro. Descrição igual item 1, tipo diferente de matéria-prima, descrição contém a expressão item. Então, bota bem direto, assim, o que vocês desejam. E também nós temos esses itens que podem ser marcados. Normalmente, o usuário, ele usa o padrão. Então, essa parte aqui de filtrar por expressão ou função não é muito utilizada, são utilizados mais pelo pessoal que desenvolve mesmo. Aqui embaixo, nós já temos os itens principais de um filtro. Aqui você consegue organizar esse campo aqui por ordem alfabética, caso você deseje. Então, esse primeiro item é o campo, que é basicamente onde o dado está armazenado. Então, se eu quero filtrar, por exemplo, um código, eu tenho que achar, se eu quero que o código seja 002, aonde vai estar, qual campo vai estar o meu código, né, que é o que eu quero. No caso, o campo vai ser o código mesmo.
Então, assim, é o lugar onde o dado está armazenado. É onde você vai achar. Então, é o lugar onde você vai encontrar aquele dado, que é o campo. Então, quando a gente clica aqui, tem os campos que vai estar que estão, né, na tela de cadastro de produto, por exemplo, que é na tela que eu tô aqui. Então, tem vários campos que a gente consegue filtrar. E vocês conseguem, né, fazer essa escolha do campo que vocês desejam, que é onde você vai pegar o dado que você deseja. O próximo item aqui é o operador. Então, o operador, o que é o operador? O operador, basicamente, ele vai definir a lógica de comparação. Então, eu basicamente vou comparar isso com isso. E a gente tem vários tipos de operador, né? Então, a gente tem o igual a, que é o mais utilizado, né? Que é simples, falando assim, a gente já sabe mais ou menos o que é. Que é, por exemplo, o que eu colocar ali, o sistema vai me retornar os registros onde o campo, né, que eu coloquei, seja exatamente igual. Então, assim, quando eu usar o igual a, os campos, o valor que eu colocar tem que ser exatamente o que está no campo. Se não for exatamente, ele não vai encontrar ou ele vai dar outros resultados. Então, assim, quando a gente usa igual, lembra sempre que tem que ser exatamente igual. Não pode ser tipo, é bem parecido o que eu coloquei. Não, tem que ser exatamente igual. O outro operador é diferente de, que é basicamente o oposto, né? O sistema ele vai excluir todos os registros que tenham o valor que você colocou. Então, assim, não vai aparecer na sua tela. Quando eu digo excluir registros, ele não vai excluir da base nem nada. Quando eu falo assim, é porque ele não vai aparecer na tela para você, tá bom? Só para deixar isso claro. Então, o sistema ele vai mostrar todos os registros que sejam diferentes do valor que você colocou. O próximo é menor que. Basicamente, menor que já é óbvio também, mas eu vou explicar da mesma forma, porque às vezes a gente confunde. Mas basicamente o sistema ele vai retornar os registros que sejam o valor que você colocar menor que esse valor. Então ele não pode ser igual, ele pode ser menor. Então, assim, existe uma diferença nisso, que entra o próximo item, que é menor ou igual. Quando você desejar que seja, pode ser igual a isso ou menor, você tem que usar esse item. Quando você desejar que seja somente igual, você tem que, somente menor, você tem que usar esse item aqui. Então, essa é a diferença. Maior que, maior ou igual a é a mesma coisa. Você só tem que utilizar, tipo, você tem que prestar atenção. Pode ser igual? Se for, você usa esse item. Se não puder ser igual, tem que ser esse outro item aqui. Então, é um ponto bem importante você observar. Também temos o contém a expressão. Contém a expressão, basicamente, é diferente de igual a. Tem uma grande diferença, porque o igual a tem que ser exatamente igual. Contém a expressão, não. Então, assim, o contém a expressão, o sistema ele vai me retornar os registros que tenham em qualquer lugar do campo aquele valor que eu colocar. Então, por exemplo, se eu quero que pesquisar o campo descrição, contém a expressão. Quando eu coloco contém expressão, se eu colocar, por exemplo, o meu valor TEM, ele vai procurar todos os registros que em algum lugar do campo descrição tem essas três palavras seguidas, essas três letras seguidas. Então, é diferente, porque se eu pesquisar igual a, ele não vai me achar nada, porque eu não tenho nenhum registro que tenha somente essas três letras. Então, essa é a diferença, basicamente. Não contém é basicamente o oposto, né? Então, o sistema ele não vai me mostrar esses registros que tem a palavra que eu colocar. Está contido em. Basicamente, o sistema ele seleciona os registros que tenham aquele valor que eu colocar. Ele é mais útil quando a gente usa em múltiplos valores, então quando a gente coloca mais de um item. E não está contido, ele basicamente não vai me mostrar, né? Esses registros que sejam desse valor. Diferente de vazio é quando, por exemplo, eu preciso pegar todos os registros em que esteja preenchido, tal campo, por exemplo. Então, eu coloco o campo que eu desejo, que esteja diferente de vazio. Simples, o sistema vai me retornar todos que estão com o campo preenchido. Ao contrário deles, são os campos que estão vazios. Então, por exemplo, passou alguns registros sem preencher o campo que eu precisava. Então, eu coloco para me mostrar todos os registros que estão com esse campo vazio. Inicia com o sistema ele me mostra. Quando eu coloco um valor, né, uma expressão aqui, por exemplo, a letra I, o sistema vai me retornar todos os registros que começam com a letra I. Então, por exemplo, eu sei que, por exemplo, o código do produto que eu desejo, ele começa com 1, mas eu não lembro o resto do código. Então, assim, se pelo menos eu colocar o 1, eu consigo lembrar do resto. Tipo assim, quando o sistema me mostrar os registros, eu consigo ver a descrição e achar o que eu desejo. E terminar com é a mesma coisa, por exemplo, eu sei que o código termina com 2, então eu consigo acessar todos os registros que terminam com 2 e eu consigo achar o que eu desejo. Basicamente, eu fiz uma forma bem rápida aqui. É até difícil explicar de uma forma rápida, que não seja muito demorada, porque esses operadores, eles são, assim, muito importantes. Você tem que saber usar, porque é o componente principal do filtro, assim. Então, os três são muito importantes, mas assim, se eu usar um operador errado, o resultado pode vir muito diferente para mim. Então, assim, é muito importante vocês saberem fazer essa utilização. O próximo campo é a expressão. O que é a expressão? A expressão é o valor, o dado que será buscado. Então, por exemplo, se eu quero achar
todos os registros que sejam do tipo matéria-prima, aqui que eu vou colocar matéria-prima, por exemplo. Então, é basicamente o que você quer procurar. Enquanto aqui é onde, aqui é o que. Então, aqui, por exemplo, onde, como e o que. Isso é muito importante a gente guardar. Então, assim, onde a gente vai achar, como vai ser essa comparação e o que a gente está comparando, né? O que a gente está procurando. Então, a gente coloca aqui. Dando continuidade aqui para baixo, nós temos esses dois itens que a gente pode marcar ou não. Esse primeiro item aqui, que é muito útil mesmo, que quando a gente cria um filtro, na maioria das vezes a gente não quer chumbar um valor ou uma expressão exata. Então, assim, todo dia eu tenho que achar, eu tenho que procurar o tipo de algum produto. Mas, se eu ficar chumbando toda vez, por exemplo, tipo igual a matéria-prima, todo dia eu vou ter que criar um filtro novo para esse tipo diferente. Então, assim, não faz muito sentido. Então, quando a gente marca esse item aqui, que é informar dados do filtro durante a execução, quando a gente coloca, por exemplo, vou dar esse exemplo para vocês, tipo igual a, beleza, todo dia eu tenho que filtrar o tipo dos produtos, mas todo dia é um tipo diferente. Então, assim, eu adiciono tipo igual a e marco esse item aqui, tá? Não se esqueça de marcar. E eu não vou dar nenhum nome pro filtro para vocês conseguirem ver também como que o sistema salva. Quando eu clico em salvar, vou desmarcar isso aqui, né, porque é o que tava. Aqui, ó, o sistema ele me deu um nome genérico de acordo com o que o filtro está fazendo. Então eu clico aqui para marcar para eu aplicar e clico em aplicar. Quando eu for executar, toda vez que eu for executar, eu abrir a rotina e o filtro for executar, ele vai me abrir essa telinha aqui. Então, dependendo do dia, eu coloco o tipo que eu desejo, em vez de a gente ter que ficar toda vez criando um filtro. Tipo igual a matéria-prima, tipo igual a embalagem. Então, a gente já cria esse. É muito útil, normalmente é o que mais usa. Quando a pessoa, tipo, ela sempre acessa a rotina para fazer a mesma coisa, isso é muito útil. Aqui nós temos também esse item que a gente pode diferenciar maiúsculas e minúsculos. Pode ter algum caso em que o registro com letra maiúscula seja diferente do minúsculo e eu preciso fazer essa diferenciação. Então, assim, caso precise, os campos caracteres, você pode marcar aqui. Quando a gente colocar os itens que a gente quer aqui, ó, a gente preencher os itens que a gente quer, o campo, o operador e a expressão, nós temos que clicar nesse adicionar. Muitas vezes também ocorre do usuário colocar todos os itens aqui e esquecer de adicionar e clicar aqui para salvar. Só que basicamente não vai funcionar, porque não foi adicionado o filtro. E o porquê que existe esse botão de adicionar, se a gente já colocou aqui, não era mais fácil ir direto? Não. Agora tem uma explicação. Ele não deixa ir direto, a gente tem que adicionar, porque aqui nós temos alguns conectivos lógicos. Quando a gente utiliza esses itens aqui, nós utilizamos quando há mais de uma condição, ou seja, caso a gente precise verificar duas condições em um só filtro, a gente usa os conectivos lógicos. Então, por exemplo, nós temos aqui o e ou o ou. A gente usa eles em condições diferentes. E também usamos os parênteses para diferenciar algumas coisas. Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês quando a gente usa o e. O e ou o end, tem gente que também conhece por end, mas no sistema está escrito e. A gente utiliza quando todas as condições que a gente quiser verificar, elas são verdadeiras. Então, assim, o sistema ele vai primeiro executar todas a primeira condição que você colocar e depois ele vai verificar a outra condição. Então, assim, ele vai primeiro executar. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar que é mais fácil para explicar para vocês. Então, eu vou clicar aqui e editar para vocês conseguirem ver. Então, aqui, eu fiz um filtro em que o tipo seja igual à embalagem e o preço de venda seja maior que 100. Quando a gente usa esse e, o que ele faz? Ele primeiro verifica essa condição. Então ele vai pegar todos os registros em que o tipo é igual à embalagem. Quando ele achar todos esses registros, ele vai começar a procurar desses registros quais o preço de venda é maior que 100. E ele só vai me retornar os registros em que o tipo seja igual à embalagem e o preço de venda seja maior que 100. Os que não estiverem dentro dessas condições, ele não vai me retornar. Então, assim, ele tem que verificar esse e verificar esse. Ele só vai me trazer se ele achar um registro que tem os dois. Caso não tenha, ele não vai me retornar nada. A gente usa o ou para quando a gente quer pelo menos que uma condição seja verdadeira. Então, já muda um pouco. No outro caso, a gente tinha colocado que as duas tinham que ser verdadeiras. Nesse caso, o sistema ele vai procurar os registros em que o tipo seja igual à embalagem ou os registros que o tipo seja matéria-prima. É que aqui eu não peguei um exemplo muito bom, porque um registro ele só pode ter um tipo, né? Um produto só pode ter um tipo, então assim, ele vai achar ou esse de qualquer forma. Mas eu poderia também colocar o de preço de venda, igual eu tinha feito no outro exemplo. Só que a diferença é que aqui ele vai trazer todos que sejam embalagem e todos que sejam matéria-prima. Se fosse o exemplo do preço de venda, ele ia trazer todos os tipos que seja embalagem e todos os preços de vendas que seja maior que 100. Então, assim, ele traz um dos dois, pelo menos um dos dois. O que o sistema achar, ele vai trazer pra gente. Então, essa é basicamente a principal diferença.
Agora, quando a gente usa esses parênteses aqui, eu trouxe um exemplo já específico para vocês para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, nós temos. Quando a gente usa o parênteses? A gente usa o parênteses quando a gente quer organizar e definir uma certa lógica de prioridade. Porque assim como na matemática, as coisas que vão dentro dos parênteses têm a prioridade maior do que as que estão fora do parênteses. Então, quando a gente coloca, a primeira coisa que o sistema vai verificar é as coisas que estão dentro do parênteses. Então, por exemplo, aqui é um exemplo bem complexo, assim, com tudo que eu acabei de explicar, que ele usa o e, o ou e o parênteses. Então, vamos lá. Quando a gente tem esse exemplo aqui, a gente coloca, abre parênteses, a gente coloca que o tipo tem que ser igual à embalagem ou o tipo igual à matéria-prima. Fecha parênteses, usa o e preço maior que 100, maior que 100. Então, assim, o que ele tá fazendo? O sistema ele vai me retornar os pedidos do tipo embalagem ou matéria-prima. Então, assim, o que o sistema achar que foi igual à embalagem ou igual à matéria-prima, ele vai trazer para mim. E aí, depois que ele trazer esses dois tipos pra mim, todos os registros que ele achar desses dois tipos, aí que ele vai verificar se qual desses registros o preço de venda é maior que 100. Então, ele faz essa verificação, eu vou aplicar aqui pra vocês verem. Quando eu clico assim, ele me trouxe aqui, ó, o tipo igual a embalagem e o tipo matéria-prima. Que eu falei ou isso ou isso. E ele me apareceu os dois, porque ele achou os dois, então ele vai aparecer os dois. Isso aqui é o exemplo com parênteses. Quando a gente usa sem parênteses, eu vou colocar aqui que eu fiz um exemplo já sem parênteses. Eu vou primeiro mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá sem parênteses, mas a gente usa o e e usa o e. O ou. O que diferencia? Quando a gente tá sem parênteses, o sistema ele sempre vai priorizar o e. Ou seja, ele prioriza, ele pega dessa parte aqui pra cá. Essa parte ele ignora. Então ele pega aonde tem o e antes e o depois. Então ele faz assim. Ele basicamente prioriza o tipo igual a matéria-prima e o preço de venda maior que 100. Quando ele faz assim, o sistema ele pode me retornar ele pode me retornar produtos em que o tipo seja embalagem, que é o que eu tinha pedido, até aí tudo bem. Mas, quando tá sem parênteses, ele pode trazer esse tipo com valor menor que 100. Por quê? Basicamente, ele não enquadra isso daqui como essa verificação. Então, ele só faz esse ou esse. No caso, esse daqui tá com E, então ele prioriza esse daqui. Traz uma matéria-prima com o valor certo, né? Que tem que ser menor que 100. E aí, aqui, como ele tá pra fora e não tem nenhum parênteses, assim, pra dar essa prioridade entre essas duas escolhas, esses dois tipos, ele pode trazer esses produtos que o tipo tem o preço de venda maior que 100. Então, assim, pode trazer resultados errados se a gente não conseguir usar, de certa forma, com parênteses, da maneira correta. Então, sempre guardem. É muito importante vocês lembrarem que quando a gente usa o parênteses é prioridade. Então, o que está dentro do parênteses vai ser o primeiro executado. Tanto se a gente usar o e, tanto se a gente usar o ou. Dentro do parênteses é a prioridade. Então, assim, sempre lembrem disso. E é muito importante essa informação. Então, quando a gente coloca aqui para salvar e quando eu aplico, me traz todos os registros que são do tipo embalagem e matéria-prima, que é o que eu tinha falado, só que ele me trouxe muitos mais registros, como vocês podem ver. Por quê? Porque o tipo embalagem, ele pode acabar vindo com um preço de venda maior que 100, que é justamente o que a gente estava querendo procurar era menor que 100. Então, por exemplo, eu vou entrar nesse exemplo aqui, quando a gente clicar em visualizar, a gente vai ver que aqui, ó, o preço de venda tá maior que 100. Então, não entrou. Por que não entrou? Porque é do tipo embalagem. Então, quando a gente não usa parênteses, o filtro faz dessa forma errada. Porque ele não coloca uma prioridade, ele prioriza o end, no caso. Então, ele deixa os que estão pro lado, ele não executa da forma correta. Então, assim, é muito importante vocês lembrarem sempre disso. Outro ponto importante é que quando vocês criarem um filtro novo, vocês podem entrar aqui em outras ações e salvar. Então, aqui, ó, os filtros foram gravados com sucesso. Pra não ter o perigo de, tipo, sair da tela, não ter salvado direito e aí não vai aparecer pra vocês. Ou quando a gente clica, por exemplo, ó, aqui não tem nenhum filtro aplicado. Então, eu vou aplicar nenhum filtro. Eu vou sair da tela e eu vou voltar na tela. Vocês vão ver que não tem nenhum filtro aplicado. Basicamente, aqui, ó, não aplicou nenhum filtro. Quando a gente clica aqui em filtrar, quero que sempre, quando eu entrar nessa tela, esse filtro esteja executando. Então, eu entro aqui, seleciono o filtro que eu quero e clico em salvar. Ok, fecha aqui e fecha aqui. Quando eu entro de novo, o filtro foi aplicado. Então, quando a gente salva o filtro, toda vez que a gente entrar nessa rotina de novo, o filtro já vai estar sido executado e já vai aparecer exatamente o que eu quero pra mim. Isso vale para qualquer filtro que você criar. Se você também colocar aquela opção de escolher o valor na hora, também vai aparecer essa telinha para você. Então, assim, se você sempre usar essa e não quer ficar entrando, selecionando e aplicando, salvar é uma opção muito legal. Aí, por exemplo, não quero mais, você pega, entra aqui, remove, né? Eu removi o filtro e salvo para ele voltar ao normal. Então, ele vai voltar sem aplicar nenhum filtro, sem eu marcar. Uma outra funcionalidade de um filtro que é muito interessante, que assim, esse pouquíssimas pessoas sabem que tem como fazer. Eu vou entrar aqui em cadastro de cliente. Então, eu vou procurar aqui cadastro de cliente. E eu vou mostrar pra vocês como a gente consegue pegar dados de outras tabelas, sem ser a tabela que a gente tá na tela principal. Então, assim, pra explicar melhor, pra quem não sabe, quando eu abro uma tela, como por exemplo essa, cadastro de cliente, ela é uma tela específica. Então, assim, ela tem o seu nome, ela é uma tabela que tá dentro do banco de dados, dentro do sistema, que tem um nome. Então, dentro dessa tabela, ela tem os campos específicos dela. Quando a gente clica aqui em cadastrar o cliente, incluir um cliente,
Ele tem os seus campos, que é os campos que tá na tabela. Aqui, ó, tem vários campos que salva nessa tabela. Mas tem algumas coisas que a gente consegue filtrar com campos que não estão nessa tabela. Então, assim, vou explicar. Tô aqui, né, na tela de cadastro cliente. Vou entrar aqui em filtrar, no mesmo botãozinho. Aqui mostrando pra vocês como é uma tela do gerenciador de filtros sem algum filtro criado. Então, eu vou vir aqui em outras ações, relacionar. Nós vamos fazer um relacionamento entre tabelas, ou seja, vamos criar uma tabela relacionada. Vamos supor que eu gostaria de relacionar, por exemplo, eu quero ver quais são os clientes que estão me devendo. Então, assim, o que eu faço? Quando a gente abre essa telinha, vai aparecer essas várias tabelas que eu consigo fazer esse relacionamento. Como eu quero ver quais clientes estão me devendo, eu vou relacionar a tabela contas a receber, que é nesse caso aqui, né? Eu vou selecionar essa conta. Vou marcar aqui os códigos que eu vou fazer o relacionamento. Então, eu vou usar o campo a um código mais a um loja, que é o que eu vou fazer o relacionamento com a tabela S1 aqui. E eu clico em OK. Quando ele vai voltar para essa tela, que a gente já estava. Quando eu vou clicar em criar filtro, vai aparecer essa outra telinha que antes não tinha. Então, você vai selecionar qual tabela que você quer filtrar. A gente não quer filtrar a principal, né, que é a SA1, que é a cadastro de cliente, porque senão a gente criaria de outra forma. A gente desmarca, tem que desmarcar para conseguir marcar outro. Então, a gente marca a tabela contas a receber. Quando a gente clica aqui, já vai abrir a telinha do filtro pra gente. Aqui, depois eu entro de novo sem fazer essa relação para vocês verem a diferença dos campos. Mas quando a gente entra aqui nesses campos, já são totalmente diferentes. Por quê? Talvez vocês não lembrem, talvez alguém nunca entrou nessa tela, mas normalmente quando a gente vai incluir um cadastro de cliente, a gente vai fazer o cadastro de um cliente, os primeiros campos são nome, código, e essas coisas relacionadas. Nesse caso aqui já não tem, ó, não tá nome, não tem essas coisas. Tem aqui até o cliente, que é um dos campos dessa tabela de contas a receber, tem o código cliente, que é o que a gente vai fazer, né? A gente fez o relacionamento lá atrás. Então, como eu quero saber qual cliente está me devendo, eu vou procurar o campo saldo. Uma ajuda para vocês, para caso vocês queiram procurar um campo aqui, são muitos campos. Então escreve o começo, ou pode ser a primeira letra, ou pode ser tipo, aqui ó, coloquei A, coloquei S. Então assim, pode escrever o que vocês forem procurar, vocês digitam tipo a primeira letra até a segunda, a terceira, rápido, que ele vai trazer para vocês, ó. Eu quero o saldo, então eu vou aqui e entro em saldo. Então, eu coloquei o campo saldo, né, que é o campo que eu quero filtrar. Campo maior que zero. Por que maior que zero? Pois o saldo é quanto ainda resta para pagar o título. Então, eu preciso ver quais clientes se o saldo está maior que zero. Quanto que ainda falta para esse cliente me pagar. Então, eu adiciono aqui, vai aqui, ó, saldo maior que zero, e clico em salvar. Eu marco aqui, e aí a gente aplica. Apareceu 3 clientes. Ou seja, ele foi lá na tabela SE1, que é contas a receber, verificou qual cliente que está com um saldo maior que zero. E aí trouxe aqui para mim. Ou seja, é uma forma de relacionamento. Essas tabelas que aparecem para você fazer o relacionamento, não é você que escolhe. Isso já é pré-definido pela TOTUS, então não é uma coisa que você consegue escolher. Pois, de certa forma, né, precisa de campos que se relacionem. Então, assim, não é de qualquer tabela que eu consigo buscar. Mas aqui vocês conseguem ver. Tem rotinas que tem mais tabelas, tem rotinas que tem menos tabelas. Então, essa é a diferença. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença dos campos, né, que eu tinha falado. Vou pegar aqui a tabela principal. Aqui, ó, código, loja, nome. Vocês conseguem perceber que é bem diferente os campos, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, gente. Pra caso vocês queiram fazer esse relacionamento. Pra vocês saberem que não é só nesse sentido de filtrar o que já tá na tela, o que tem naquela tabela. Agora, como eu disse no início, a gente pode filtrar dados, informações de vários lugares. E um deles é os relatórios. Então, eu vou entrar aqui para vocês, por exemplo, de faturamento, comissão. E aí, eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem filtrar no relatório. A gente entra aqui, da mesma forma, quando você vai para imprimir um relatório normalmente, vocês vão entrar em outras ações, personalizar. Vai abrir essa telinha, que eu já expliquei melhor sobre essa telinha no outro treinamento, mas vocês entram aqui, relatório de comissões, vendedores. E aí, quando vai abrir essa outra parte, que é a personalização, essas coisas, a gente entra aqui e tem a palavra filtro. Então, eu coloquei aqui, peguei a tabela SE3 de comissão de venda, eu escolhi o campo vendedor, operador igual a, e aí você pode pegar na lupinha ou você digita mesmo. E aí eu coloco aqui adicionar. Salvar. Quando a gente vai salvar, nós temos a visibilidade do filtro. Você pode dar um nome também para esse filtro, pode dar uma senha para esse filtro. Então, assim, caso for, sei lá, criei um filtro muito específico que eu não quero que ninguém acesse, tenha acesso a essas mesmas informações. Então, eu posso colocar uma senha. E também posso, né, mexer na visibilidade do filtro para criar somente para esse usuário. Então, só quem está criando que pode utilizá-lo. Que é indicado quando apenas você pode ver e só você pode usar. E pode ser público, né, para todos os usuários. Então, quando for um filtro útil para a equipe, é recomendado que você deixe ele público para todos os usuários usar. Caso for para teste ou uso pessoal, você pode deixar ele somente para o seu uso mesmo.
Mas a gente clica aqui, no caso eu não coloquei o nome, colocar treinamento, colocar aqui, vendedor, já que eu tô explicando da forma certa, eu vou colocar da forma certa, né? Igual. Aí, tipo, nesse caso aqui eu vou colocar o valor chumbado, né? Aí eu clico aqui e clico em OK. Quando a gente entrar aqui, a gente pode escolher o layout. Pode ser padrão, esse livro aqui que eu já tinha criado uma outra vez, e o filtro que eu quero, entendeu? Aí na hora que a gente vai clicar em imprimir, ele vai filtrar pra mim exatamente o que eu desejo. No caso aqui tá zerado, porque esse vendedor não tem comissão, porque eu tô numa base teste. Então, assim, é só pra mostrar pra vocês mesmo que tem como. Filtros são ferramentas de inteligência. Quanto mais você entende, quanto mais rápido você consegue aplicar esse filtro, mais rápido você consegue navegar pelo sistema. Então, é muito importante saber usar os filtros, saber transformar um excesso de dados em maneiras mais fáceis de visualizar as informações. E com isso, finalizamos mais um treinamento Infinity. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre como usar os filtros com inteligência, evitando resultados errados. Caso vocês tenham dúvida, podem comentar aqui embaixo, né, nos comentários. E muito obrigada pela atenção de todos e até o próximo. Nós planejamos trazer sempre, né, um treinamento novo. Caso tenha alguma sugestão, alguma ideia de alguma coisa que vocês estão enfrentando, tenham alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a gente vai estar de olho, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até o próximo.